tema da mensagem de hoje: Deus, diabo e o homem. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz assim: eu vi, no caso João, e vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. Versículo 3. Vi-se também um outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. 4. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas dos céus. E lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Nós vamos ler até esse versículo de número 4 para o nosso entendimento. Muitos anos, muito tempo, 2021 anos, foi pregado uma palavra, ou melhor dizendo, nós estamos quase em 2000 anos que foi pregado esta palavra, causando medo, pânico nas pessoas. O sistema religioso, juntamente com o sistema católico, pegaram a Bíblia, distorceram esta verdade em mentira, colocaram o gafanhoto, colocaram o diabo no lugar de gafanhoto, colocaram demônios aonde tem espírito perturbado, colocaram mentiras dentro da verdade, distorceram a verdade de Deus, causando pânico e medo nas pessoas. Quem hoje não tem medo de ler o livro do Apocalipse? Hoje eu estava perguntando a algumas pessoas e muita gente tem medo de ler o livro do Apocalipse só por causa dessas revelações. Mas eu quero fazer revelações aqui para vocês hoje. O livro do Apocalipse não faz medo ler, porque o livro do Apocalipse ele foi escrito, a maioria do seu livro foi escrito numa linguagem de figura. Não é uma linguagem literal e não é uma linguagem alegórica. Lembrando que a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens. Eu não estou falando de idioma, eu estou falando de linguagem. Ela foi escrita em linguagem alegórica, linguagem figurada e linguagem literal. Quando João estava falando aqui, ele estava contando uma história, falando em uma linguagem de figura, para que os judeus, para que o povo da Grécia pudesse entender, porque o livro do Apocalipse, ele não foi escrito para nós. O livro de Apocalipse não foi escrito para o povo judeu, não foi escrito para o povo cearense, não foi escrito para o povo americano, italiano, não. O livro do Apocalipse foi escrito para o povo da Grécia, para as 7 igrejas da Grécia, da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11, está lá a revelação, depois se você quiser fazer a identificação. Então, quando João estava escrevendo aqui, o capítulo 12, me parece que gera uma confusão muito grande na cabeça dos evangélicos, na cabeça das pessoas que lerem o livro do Apocalipse e não entendem, e aí vira um conflito. Eu venho nesses últimos dias estudando o livro do Apocalipse, e estudando o livro do Apocalipse juntamente com a ajuda imensurável do nosso amado pastor Geraldo Moraes, vou descobrindo segredos incríveis e os medos que habitavam dentro de mim há anos atrás. Hoje não tem mais, porque eu não tenho medo. Principalmente quando eu leio versículos como esse, que aparentemente esse dragão aqui que aparece, que trouxe a terceira parte das estrelas do céu, aparentemente aparece um bicho feroz, perigoso, terrível e que pode matar, ou melhor dizendo, matava.
Então as pessoas acham que esse dragão aqui que aparece no capítulo 12 do livro de Apocalipse, acha que é exatamente aquela figura que o sistema criou, um diabo com chifre, com tridente, com cauda, que solta fogo pelo nariz e pela boca e que destrói a alma e também o espírito do homem. Enganaram muita gente. Mas hoje nós queremos revelar para você coisas tremendas aqui, que na realidade não existe. Cristo é o libertador, ou melhor dizendo, Cristo nos libertou de todo esse medo, de toda essa maldição, de tudo isso que o sistema colocou por muitos anos dentro da nossa cabeça. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1 diz assim, Gálatas 5, número 1, diz assim: para a liberdade de Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão, ou a lei. Não dobreis diante do jugo de escravidão ou lei. O dragão que aparece no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante, até o 4 que eu li, é o mesmo que aparece no capítulo de número 20 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1, é o mesmo que aparece. Olha só aqui o que está escrito. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos. 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E amarrou por 1000 anos. Quando você pega essa data aqui de 1000 anos, e aí você começa agora a juntar com o mesmo que o dragão que aparece no livro do Apocalipse, e aí você começa a entender o mistério desta situação aqui, o que estava acontecendo. Muitos dizem que esse dragão que aparece aqui no livro do Apocalipse é o diabo, a antiga serpente, o bicho de chifre, o Chico Tripa, o Zé do Garfo, o Nego Velho, enfim, tem muitos nomes. Mas o incrível, amado, que você começar a entender sobre tudo isso, ou se você for ler e respeitando os termos e vírgula e também de pontuação, você vai entender que aqui o livro do Apocalipse, no capítulo 12, João estava contando a história de Maria, mãe de Jesus, estava contando a história de Jesus que iria nascer e um dragão que ia aparecer, e aí nós vamos descobrir quem era esse dragão. Olha o versículo 1 do capítulo 12 que diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Esta mulher aqui era Maria, e o sol aqui também tem um significado, certo? Tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, gritando com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um grande dragão que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Todos esses números aqui têm um significado. Eu não quero entrar nesse mérito do significado aqui dos 7 chifres, das 10 cabeças, melhor, das 7 cabeças, dos 10 chifres, mas eu estou ministrando agora sobre o livro do Apocalipse, e logo estarei revelando para vocês sobre isso aqui também, esses mistérios das 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres significa poder, cabeça também significa autoridade. Então isso aqui, depois eu quero explicar sobre isso aqui. Esse dragão aqui, queridos, que aparece no versículo de número 3, o nome desse dragão vermelho aqui, grande e forte que apareceu, o nome dele é Herodes o Grande. Herodes o Grande, que apareceu para matar, ou melhor dizendo, destruir a terceira parte das estrelas. O incrível é que, como sistema, quando ele prega, eles dizem que o diabo desceu do céu, arrastando a terça parte dos anjos.
Mas se você for ler aqui, não tem terça parte dos anjos, tem terça parte das estrelas. Olha o 4. A sua cauda, cauda significa poder, levava após si a terça parte das estrelas do céu. Não fala anjos, fala estrela. E lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Esse dragão aqui era Herodes. Com a sua cauda, seu poder, destruiu, ou ele arrastou a terceira parte das estrelas do céu. Estrelas aqui são filhos de Deus, certo? Estrelas aqui são filhos de Deus. E a terceira parte que ele arrastou foi quando ele mandou matar todas as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, quando ele fez aquele decreto para que matasse também a promessa, no caso matasse Jesus. E aí o anjo avisou para Maria para fugir, porque Herodes queria matar, e ela fugiu para o Egito e lá ficou alguns tempos no Egito até Herodes se cumprir a promessa de Deus, Herodes morrer e depois voltarem de novo. Depois de 1000 anos, ou melhor dizendo, depois de 1200 dias, me parece, aconteceu a morte aí, 1 ano e pouco, né? Aconteceu a morte aí de Herodes, e aí voltou de novo, no caso, a Maria com José e Jesus, para se cumprir a promessa dele. Quando se fala sobre a estrela do céu, para se entender para isto, nós precisamos andar um pouquinho dentro da Bíblia, entender um pouquinho desse sentido que João estava falando, em um sentido figurado sobre estrela, para que haja uma compreensão melhor e para que a gente possa entender o que João estava querendo falar. E aí a gente começa indo pelo Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo de número 5 e 6. Gênesis 37, versículo 5 e 6. Para entender o que significava essa lua, o sol e as estrelas. Olha aqui o que diz. Versículo de número 5. Gênesis 37, 5. José teve um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o odiava ainda mais. Por causa do sonho de José. Olha o sonho de José, versículo 6. Pois ele lhe disse: ouvi e peço-vos a este sonho que o tive. 7. Estávamos nós atando molho no campo, e eis que o meu molho se levantou-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava ao meu molho. 8. Respondeu-lhe seus irmãos: tu, pois, deverás reinar, ou reinará sobre nós? Está vendo como os irmãos de José já entendiam o significado? O que significava? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava por causa do seu sonho e das suas palavras. Versículo 9. Teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol, preste bem atenção, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo de número 10. Quando contou a seu pai e aos seus irmãos, respondeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viveremos, ou viremos eu e a tua mãe, a lua, e os teus irmãos, eu, Jacó, o sol, eu, a tua mãe, a lua, e os teus irmãos, que são as estrelas, se inclinaremos com o rosto em terra diante de ti? Fácil demais para eles entender o sonho de José. Então, quando a Bíblia fala de estrela, ela está falando exatamente dos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala de sol, está falando de governo. Quando se fala de lua, está falando de governo. O sol, ele foi colocado como astro para governar o dia. A lua foi colocado também para governar a noite. Foi assim que o próprio Deus fez, o criou,
e colocou eles como governo. E quando fala de estrela, está falando aqui dos filhos de Deus. E como que vamos entender isso? Você tem alguma referência para me falar que isso que você está falando é verdade? Sim, tenho várias referências da Bíblia, mas eu quero caminhar com algumas para que você entenda, os seus olhos sejam iluminados, a sua mente seja ativada e você possa reinar em vida, porque você também é uma estrela de Deus. Estrelas são filhos de Deus. E como nós vamos descobrir? Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 3. Daniel, capítulo de número 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor. As estrelas, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, estrela. E os que converteram a muitos para a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Os filhos de Deus são eternos. E quem é os filhos de Deus? É o Espírito que habita dentro de mim, o Espírito que habita dentro de você. Esse é filho. Aqui fora é apenas o Chagas Bezerra, a carne, o nome, Chagas Bezerra. Mas dentro de mim existe um Espírito que é eterno, que veio do Pai. O nome do diabo, príncipe de Tiro. O tema da nossa mensagem de hoje é Deus, o diabo e o homem. Deus, o diabo e o homem. Como nós vamos falar sobre o diabo, nós vamos entender um pouquinho mais andando, mergulhando por dentro da Bíblia. Então nós vamos entender. Quando se fala sobre o diabo, as pessoas perguntam para a gente, Chagas quer dizer que não existe diabo? Eu digo não. Então me fale sobre aquele diabo que aparece no livro de Ezequiel, que é a base fundamental do sistema religioso. Me fale sobre o diabo que aparece no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Aí nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 28, para saber se é diabo. O nome do diabo é príncipe de Tiro, não é diabo, é o príncipe de Tiro. E como que vamos descobrir isso? Lendo Ezequiel capítulo 28, versículo 1. De novo veio a palavra do Senhor dizendo, para Ezequiel dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, preste bem atenção, hoje as escamas irão cair, hoje as algemas irão quebrar da sua mente e os seus olhos serão iluminados. Diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assentarei, no meio dos mares, todavia tu és homem, e não Deus. Embora consideres o teu coração como se fosse o coração de um Deus. Não preciso mais ler nada para você. Já dá para entender aqui que não era o diabo, que era um homem, o príncipe de Tiro. Mas como vai ficar dúvida ainda sobre a sua cabeça, nós vamos continuar o texto, para depois você dizer, Chagas, você não leu direito. Você pegou apenas um versículo isolado e leu. Leia a história direito para você entender. Vamos lá. Ezequiel capítulo de número 28, versículo 11. Eu estou pegando aqui apenas os versículos-chave para você entender. Ezequiel 28, 11. Rei de Tiro. O nome do diabo é Rei de Tiro. Veio mais a mim o diabo ou é o homem? Homem. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo. Filho do homem,
Levanta-te a uma lamentação sobre o rei de Tiro. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-te: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. 13. Estiveste no Éden, preste bem atenção, estiveste no Éden, jardim de Deus. Aí ele diz assim, tá aqui ó, tá vendo como era o mesmo diabo que estava lá no Éden, era o mesmo que estava aqui no livro de Ezequiel. Vamos entender. Cobria-se de todas as pedras preciosas, e a cornalina e o topázio, o inox e o crisólita, a belino e o jaspe e a safira. E a esmeralda e o ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado e foram preparados. Quem era isso aqui? Um homem chamado o rei de Tiro. Só que na realidade o sistema de tanto enfiar na cabeça das pessoas, lendo os versículos isolados, as pessoas passaram a acreditar que existia um diabo, que a aprovação desse diabo está no livro de Ezequiel, capítulo 28. Diabo ou príncipe de Tiro? O príncipe de Tiro, o rei de Tiro. Ezequiel, capítulo de número 27, para você entender. Vou voltar um pouquinho, para você entender essa história. Ezequiel, capítulo de número 27, versículo 1, diz assim: de novo veio a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro. Sobre Tiro. Tiro era uma cidade. E lá existia um rei. E o rei de Tiro, que não diz aqui o nome dele, mas chama ele de príncipe de Tiro. E diz a Tiro, que habita na entrada do mar. E diz a Tiro que habita na entrada do mar. E negocia com os povos em muitas ilhas. Ele era um mercador, um comerciante. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus termos, e os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Onde está o Éden? Lá no Gênesis. Será que esse Éden que estava falando aqui, que ele habitava ou que ele habitou, era o mesmo Éden de Gênesis? Vamos ver. Ezequiel, capítulo de número 27, versículo 21 e 22. Arábia e todos os príncipes de Quebar também eram os mercadores ao teu serviço. E cordeiros, carneiros, bodes, nestas coisas negociava contigo. 22. E os mercadores de Sabá e Ramá igualmente negociava contigo. Pelas tuas mercadorias trocavam os melhores de todos a especiaria e todas as pedras preciosas e ouro. Versículo de número 23, que é o versículo da revelação. Arã e Caner e Éden. Arã, lembra da história lá, aonde Abraão habitou? Em Padã Arã? E Caner e Éden, os mercadores de Sabá, Assum e Quimades eram os teus mercadores. Aonde é que estava o Éden? Era uma cidade, aonde os mercadores habitavam. Aonde
o rei de Tiro, o príncipe de Tiro habitava, negociavam, tinham o seu comércio, habitavam ali com o seu reinado. Então, meus queridos, não precisamos ficar assustado ou com medo de um diabo que o sistema religioso criou, colocou dentro da Bíblia, colocou na sua mente e até hoje você vive atormentado. Se uma folha de bananeira se balança, é o diabo. Se uma cadeira cai, é o diabo. Se uma lâmpada queima, é o diabo. Se o pneu do carro fura, é o diabo. Se o computador queima, é o diabo. Se o celular para, é o diabo. Se tudo que acontece é o diabo. Enquanto isso, querido, você vive imperturbado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus já transportou vocês, nós, para o reino do Filho do seu amor. Para isso precisamos só entender. Para isso nós precisamos só entender que não existe diabo, não existe príncipe, não existe trevas, não existe nada que possa nos tirar da presença de Deus, porque Ele já nos transportou. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Fomos transportados para o reino. E vamos entender isso. Colossenses 1,13. E quem nos tirou? Quem nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Eu estou no reino de Deus. Nós habitamos no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é alegria, é poder no Espírito Santo. 14. Em quem temos a redenção, fomos redimidos. Ao saber a remissão dos pecados, não temos mais pecado. A qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele foi criado todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, aquilo que você vê e aquilo que você não vê. O vento você não vê, mas você sente, é invisível. O sol você não vê, consegue ver só aquela bola de fogo, mas você sente o vapor, a quentura. Foi o que Deus criou. Seja um trono, seja dominações, seja o principado, seja um potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Versículo 17, Ele, antes de todas as coisas, nele subsistem todas as coisas. Antes de todas essas coisas acontecer, já subsistia Ele. Também Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham preeminência, para que tudo tenha um privilégio, para que tudo tenha começo, para que tudo tenha um fim. Tudo que acontece é permissão de Deus, tudo que acontece vem dele, para ele e para ele todas as coisas foram feitas. Não existe diabo como dominador do mundo, não existe um diabo como perseguidor, não existe diabo como destruidor, não existe diabo como caluniador ou que impõe. A palavra diabo significa acusador, apontador, ele é a oposição. Se você se opõe contra a verdade que eu estou pregando hoje aqui, você é um diabo. Se você não atenta para o que eu estou fazendo, para o que eu estou falando, para o que eu estou mostrando, você se tornará um diabo. Ou você é um diabo porque você está se opondo contra a verdade. Então a palavra diabo é opositor, acusador. Primeira parte, Deus dá vida e o diabo mata. Será que isso é verdade? Deus dá vida e o diabo mata? Porque na realidade a religião sempre falou, o sistema sempre falou que Deus fez o bem e o diabo fez o mal. Isto é mentira. Tudo foi feito por Deus, o bem e o mal foi feito por Ele. E como que você pode me provar, Chaga? Existe escrito alguma coisa? Existem. Deuteronômio capítulo de número 32. Deus criou o bem e Deus criou o mal. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, diz assim: Vede agora que eu sou
eu sou aqui é Deus. E não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Quem é que mata? É Deus ou é o diabo? É Deus. Eu firo e eu saro. Não há quem possa se livrar das minhas mãos. Não há quem possa se livrar das minhas mãos. Se ele quiser matar, ele mata. Se ele quiser fazer viver, ele faz. Ele é Deus. E não há quem possa impedir quando ele quer fazer algo. Segundo ponto, Deus fez o bem e o diabo fez o mal. Não é isso que a igreja prega? Pois é mentira. A Bíblia diz ao contrário. Ela diz que foi Deus quem fez todas essas coisas. Isaías capítulo 45, versículo 7. Eu estou lendo a Bíblia, mostrando para você e mostrando versículos dentro da Bíblia, para depois você não me chamar de herege, me chamar de filho do Geraldo, que estou aprendendo com o Geraldo. Aprendo muito, muito mesmo com o Geraldo Moraes. Homem de Deus, homem eloquente, cheio do Espírito Santo. Não aquele que fala em línguas, como diz que o homem cheio do Espírito Santo é aquele que fala em balabassúria, em covas-nébia, em lava-açuga na bacia ou siricanta lá na praia. Não é esse que é o homem cheio de Deus ou cheio do Espírito Santo. É aquele que fala a verdade de Deus. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a luz e o diabo criou as trevas. Não, Deus criou as trevas. Eu faço a paz e o diabo criou o mal. Não, foi Deus quem criou. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Quem é que faz todas essas coisas? É Deus, não é diabo coisa nenhuma. Não existe diabo como criar alguma coisa para poder impedir o que Deus fez. Deus disciplina a quem ama. E quando Deus quer disciplinar uma pessoa, ele açoita, ele coloca o mal, exatamente porque ele ama, para que a pessoa seja corrigida por ele. Os filhos que o pai ama é corrigido por ele. Assim como diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 6 em diante, não é o diabo quem corrige você, não é o diabo quem persegue você, não é o diabo quem maltrata você, é Deus quando ele quer corrigir os seus filhos, é Deus quando ele quer disciplinar o homem. Deus corrige o filho que ama, mas o rebelde, o filho da perdição, ele disciplina com vara de vigor. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: pois o Senhor corrige a quem ama. Quando eu sou corrigido é porque Deus me ama. E açoito a todos aqueles, e açoito todos os que recebem por filho. Quando você recebe um açoite de Deus é porque Deus te ama. É porque Deus não quer que você permaneça no mal. Ele quer que você se toque, reconheça, que você se manque e você possa fazer a vontade dele. 7. E para a disciplina que sofrei, Deus vos trata como uns filhos, como a filhos. Pois qual é o pai? Ou melhor dizendo, qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, se eu sou corrigido, se você é corrigido, não é o diabo que está corrigindo você, é Deus que corrige, para que você não se perca. Para que você não se perca na carne, porque nós já fomos separados, sarados, livres de Deus. Aí você me diz assim: poxa, Chaga, se não existe o diabo, você está dizendo que não existe o diabo, e quem foi que tentou Jó? Quem foi que destruiu a propriedade de Jó? Quem foi que aquele ser que apareceu conversando lá com Deus e Deus autorizou que ele destruísse a Jó? Vamos ver. Fogo de Deus ou fogo do diabo? Fogo de Deus ou do diabo? Jó capítulo de número 1, versículo de número 16. Você diz, vocês falam que foi o diabo. Então vamos ver se foi o diabo ou foi Deus. Jó 1,16. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços
e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te as novas. Não é fogo do diabo, não foi o diabo quem queimou as ovelhas de Jó, foi fogo de Deus. Deus estava corrigindo a Jó, Deus estava disciplinando a Jó. Não era o diabo, era Deus. E interessante que Jó também faz uma afirmação tremenda, que o diabo vinha e jogava flechada em Jó, que o diabo vinha maltratar Jó, ou era Deus? Vamos ver, Jó capítulo de número 6, versículo 4. Jó 6, 4 diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso, porque as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno delas, e os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Os terrores de Deus, não é do diabo. Diabo não existe, nunca existiu. Só existiu na mente dos fracos, só existiu na mente dos religiosos, só existiu na mente daquelas pessoas que deixaram-se levar, não estudaram a Bíblia, não estudam, e aí deixaram-se levar achando que existe um diabo que persegue você. É Deus quem faz o mal, Deus que faz o bem. Quem fez o mal para Jó? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus. Jó, capítulo de número 42. Vamos ver lá. Jó, capítulo 42. Eu estou vendo Jó porque vocês usam a Bíblia para dizer que o diabo apareceu no Gênesis, que apareceu lá no Ezequiel, apareceu no livro de Isaías, apareceu em Jó, apareceu em Mateus, apareceu em Marcos, apareceu na Bíblia. E por que que o Chagas Bezerra está tirando o diabo dentro da Bíblia? Porque o diabo nunca existiu dentro da Bíblia. A palavra diabo é acusador. A palavra diabo é acusador. Por que que você está seguindo a mesma doutrina do Geraldo Moraes? Tu está aprendendo com o Geraldo Moraes sobre isso, que o diabo não existe? Nunca existiu. Jó, capítulo 42, versículo 11. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Foi o diabo ou foi Deus? Que o Senhor lhe havia enviado. E a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Foi Deus ou foi o diabo? Deus. Deus corrige a quem ama. Se Deus amava Jó, queridos, pode ter certeza que Deus ia corrigir a Jó. Se Deus ama você, pode ter certeza que Deus vai corrigir você. Se Deus ama você, pode ter certeza que a correção que você está passando agora é Deus que está corrigindo. E Deus corrige ainda hoje? Corrige, porque você é filho. Corrige porque Ele te ama. Ele não quer te ver da maneira que você está. Ele quer que você dê fruto. Ele quer que você frutifique. Jó capítulo de número 5, versículo de número 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Quem foi que falou isso? Jó. Eis que bem-aventurado é o homem que Deus corrige. Não despreza, pois, a correção do Todo-Poderoso. Se eu sou corrigido por Deus, agora eu entendo. Eu não entendia, eu achei que era o diabo. Enquanto o diabo estava na minha mente, eu achei que era ele. Mas hoje eu sei que é Deus quem corrige o homem. E quando eu passo por algumas situações, é Deus me corrigindo. Porque Deus não quer que eu viva uma vida miserável, mente vazia, mente pequena, pensando que o diabo é quem fez o mal. É Deus. Deus corrigiu até o rei Saul, amados. Deus corrigiu até o rei Saul. Ou foi o diabo? E eu creio que foi o diabo, porque está escrito lá que foi o diabo. Então vamos ver se foi o diabo.
o Espírito de Deus sai de Saul, o Espírito de Deus sai de Saul e entra o Espírito do diabo. Foi assim? O Espírito de Deus sai de Saul e entra o Espírito do diabo. Vamos ver lá. 1 Samuel, capítulo de número 16, 14 e 15. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14 e 15. Eu sempre gosto de frisar bem o livro, o capítulo e o versículo, porque tem pessoas que estão anotando. Anotam tudo para saber se é real, para saber se é verdade. E é bom, filho. É bom você anotar mesmo, porque você anotando, as suas dúvidas vão sair. Você vai ver que eu estou falando a verdade, estou falando dentro da palavra. Não estou distorcendo nada. Não estou colocando o diabo como gafanhoto ou o gafanhoto como diabo. Eu não estou colocando o dízimo como primícias, como fruto da terra, como dinheiro. Eu não estou colocando você para tomar suco com pão. Não estou colocando azeite nem óleo na sua cabeça. Mas eu estou mostrando a verdade dentro da palavra. Você não crê na palavra? Você não vive pela palavra? A Bíblia não é o livro espiritual ou o livro que alimenta você e que vai conduzir você até a Deus? É assim que você crê? Então vamos lá. Samuel, 1 Samuel capítulo 16, 14 e 15. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. O Espírito de Deus retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno, o espírito do diabo. O Espírito de Deus saiu de Saul e aí o espírito do diabo veio atormentar Saul. É isso que os pastores pregam. É isso que o sistema religioso prega. É isso que os pregadores de escola dominical, de teologia, de filosofia, que estudaram a exegese, a hermenêutica, que estudaram a Bíblia não sei quantas vezes e dizem isso aqui, mas não vê o restante do versículo. Olha o que é que diz aqui. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Era da parte do diabo ou era do Senhor? Do Senhor. Diz é o 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno da parte de Deus te atormentam. Até quem não conhecia, eles entendiam que era da parte de Deus. E agora, um espírito maligno, os seus criados, seus empregados, os escravos, um espírito maligno da parte de Deus vem e te atormenta. É Deus ou é do diabo? É de Deus, querido, não existe diabo. Se o diabo aparecesse aqui agora, eu fazia assim nele, ó, só na lata. Ou se não pegava meu biribol aqui e dava umas cabadas nele. Ele não existe. O diabo é a nossa carne. O diabo é a nossa natureza ruim. O diabo é a nossa mente pecaminosa. Não existe diabo. Paulo dizendo que devemos andar em abundância da graça. E quando você está abundante na graça, ou você está em Cristo, nada te perturba, nada te atormenta, nada rouba a sua paz. Segundo de Coríntios, capítulo de número 4, versículo 15. Quando você está cheio da graça, nada vai tirar você da graça. Segundo de Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Pois tudo é por amor de vós. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Maravilha, né? Eu, irmão, sinceramente, quando eu começo a pregar, não dá vontade de parar, porque é muito maravilhoso você ministrar esta palavra com entendimento, com sabedoria, e sabendo que hoje nós estamos abundando nesta graça. Por máximo que o coronavírus esteja aí, matando pessoas, por máximo que o governador fechou o estado do Ceará e os outros estados aonde vocês estão também,
Por máximo que eles prendam você em casa, não deixem você trabalhar, não deixe você ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família, pagar sua água, pagar sua luz, pagar seu aluguel. Mas quando nós estamos em graça, estamos em paz, reinamos em vida, vivemos com Deus. Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. Deus faz o que Ele quer e como Ele quer. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 14 em diante. Olha o que é que Deus faz. Romanos 9, 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Alguém perguntou para Paulo. Que diremos, pois? Na realidade, Paulo estava respondendo lá para o povo lá, né? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele mesmo responde, de modo nenhum. 15. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprovei ter misericórdia, e tereis compaixão de quem me aprovei ter compaixão. Olha o 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa de misericórdia. 17. Pois diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar. Quem foi que levantou Faraó? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Te mostrar o meu poder. Mostrar o poder para quem? Para Faraó. E para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. 18. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece o coração. Ou endurece. Rapaz, fulano e tal, eu preguei, e ele não aceitou Jesus. Não é missão sua, é dele. Rapaz, eu falei tanto para ele que não fizesse o mal, e o cara continua fazendo mal. Meu amigo, foi Deus que endureceu o coração dele. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, ele endurece o coração do homem. Tudo é dele. Ele faz tudo. Ele faz o que ele quer. Ele mata, ele sara, ele faz viver. Ele coloca o homem no poder, tira o homem do poder. É ele. Êxodo capítulo de número 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi Satanás. Não. Foi Deus. Deus endureceu o coração de Faraó e não deixou que o povo de Israel saísse do Egito. Só saíram quando Deus quis. E para finalizar, meus queridos, eu quero finalizar aqui com Romanos, capítulo de número 1, versículo 18 em diante. Eu sei que está bom, mas eu já estou com fome, e talvez você esteja também, não sei, né? Na realidade, são exatamente agora 1h22 aqui em Fortaleza. E como eu falei no começo, hoje é 16 de março de 2021. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Aí você vai dizer: Chagas, quem faz todas essas coisas é o Zé Pilintra, o Zé Pilantra, a Pombogira, o Nego Velho, o Nego Gesso, o Maria Mulambo, Zé Mulambo, um monte. E ainda existe os filhos do diabo que estão fazendo macumba. Isso é mentira. Tudo é Deus que faz, tudo. Nos homossexuais existe o espírito da sexualidade, o espírito da pombagira. Mentira. Na mulher que gosta de se prostituir, existem o espírito da pombagira. Mentira. O homem que gosta de beber cachaça, existe o espírito do Zé Pilintra. Mentira. O homem que gosta de matar, existe o espírito do Chucaveira. Mentira. O homem que gosta de roubar, existe o espírito do Zé Malandro. Mentira.
tudo é mentira. Isso tudo foi mentira que inventaram. Todos aqueles demônios que caem nas igrejas, tudo aquilo é arsenal da carne, tudo aquilo é fantasia carnal, tudo aquilo é poder da mente. Não existe demônios. Como assim não existe demônio? Não existe demônio como ser, não existe demônio como criatura, não existe aqueles tal de Zé Pilantra, Zé Pilintra, Pomba Gira, Nego Gesso, Preto Velho. Tudo é mentira, fantasia que criaram na cabeça das pessoas e as pessoas acreditam. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 18. Pois do céu é revelado a ira de Deus. Da onde? Do céu é revelado a ira de Deus contra todas as impiedades e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha o que vai acontecer, olha o que acontece com os homens que são injustos, com homens que não têm o temor de Deus e que não é de Deus. 19. Porquanto que Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Pois os seus atributos invisível e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceram. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se astutos. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de ave, e de quadrúpedes e de répteis. 24. Por isso Deus os entregou. Quem foi que entregou? Foi Deus. Não, foi o diabo. Não, foi Deus. Aqui está escrito que foi Deus. Por isso Deus o entregou nas suas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Para os seus corpos ser desonrados entre si. Versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que o bendito eternamente. Amém. 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no qual é contrário à natureza. E aí os pastores balabachúria, os pastores lava-sunga na bacia, os pastores siricanta lá na praia, os pastores rita lá para trás, os pastores covas nébias e os pastores da subianda, eles dizem que esse versículo aqui, eles dizem que essa mudança das mulheres usar, pelo que Deus o entregou às paixões infamas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no qual é contrário à natureza. E eles dizem que agora as mulheres não fazem mais sexo como faziam antigamente, fazem sexo de outras formas. Que a mulher agora faz sexo de outra forma. Estava falando aqui de uso natural, é que a mulher tinha um contato com o homem. A mudança aqui da natureza foi a mudança de mulher ficar com mulher, gostar de mulher. E quem fez isso? O diabo, a pombagira.
Foi a pombagira quem fez isso aqui. Quando a mulher gosta de outra mulher, foi a pombagira quem fez ela gostar. Mentira! Foi Deus que permitiu. Deus permitiu que isso tudo viesse a acontecer para que seus corpos fossem mutilados, para que seus corpos fossem destruídos. 27. Semelhantemente também os varões, eita labassúbias, os varões, os homens, deixaram o uso natural de mulher, o uso natural de mulher, e passaram a usar agora os animais. Pegaram aquela cabrinha, a jumenta, a vaca, o cavalo, os quadrúpedes que Paulo estava falando aqui, era exatamente isso. Pegaram até as árvores. Quantos homens aí não faz sexo com galinha, com gato, com cachorro? Isso foi Deus que deixou o homem. Galinha, cachorro. Isso aqui foi Deus que permitiu, amados, para que seus corpos fossem mutilados. Semelhantemente também os varões, homem, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sexualidade, um para com os outros. Aí vem agora o homossexualismo. Varões com varões. Eita, varão. Ai, pai, para. Se inflamaram, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa dos seus erros. 28. Está achando que Deus deixa impune? Está achando que Deus deixa barato? Está achando que Deus deixou o homem fazer o que quer e viver como quer e pronto, acabou-se? Tem a punição. 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazeres coisas que não convêm. Eu não sou contra o homossexualismo. Eu não sou contra a lésbica. Quero deixar bem claro aqui, porque muitas lésbicas, muito homossexual vão ver isto aqui, esta mensagem, e vão dizer: Chagas, você é contra? Não, filho. Não sou contra. Não sou também a favor. Mas hoje eu entendo que o que você está vivendo hoje foi Deus que permitiu que você vivesse. Um homem sexual não tem paz. Uma mulher lésbica não tem paz. Tem? Opa, você está mentindo. Tem não, filho. Tem não. Existe uma consciência que fala direto. Existe uma consciência que chama de metanoia, que te perturba direto. Tua família é contra a sua atitude. Teus irmãos, teu pai, teus amigos. Todos são contra. É difícil você ser bem apoiado, bem respeitado. A sociedade rejeita. Por quê? É uma punição de Deus. 29. Estando cheio de toda a injustiça. Não tem justiça, é injustiça. Malícia, cobiça, maldade. Cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, marginalidade. 30. Sendo murmuradores, destratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. 31. Nécios, infiéis nos seus contratos, sem afeição natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente os faz, mas também aprovei os que os praticam. Diante de Deus é digno de morte. Quem foi que entregou essas paixões todas? O próprio Deus. Não, irmão, tu está enganado. Um homem que faz sexo com um animal, um homem que transa com um animal, é filho do diabo. É filho do diabo.
A carne é opositora. A carne é um diabo. A carne é que deseja fazer esses atos. Ela é um animal. Desculpe, meus amigos, que vocês estão me ouvindo ou que irão ouvir esta mensagem. E eu toquei um pouquinho na sua ferida. Porque você gosta de ter relação sexual com o animal. Porque você gosta de ter relação sexual com aves. Porque você gosta de ter relação sexual com homem. Porque você gosta de ter relação sexual com mulher. Não sou contra. Quem sou eu para ser contra você? Mas a própria Bíblia diz que serão destruídos com seus próprios males. Porque foi o próprio Deus que deixou que tudo isso acontecesse. Deus corrige os filhos que ama. E aqueles que ele não ama, ele açoita. Ele disciplina. Na realidade, Deus disciplina o filho que ama e açoita. Aqueles que não são filhos de Deus, ele destrói. Ou deixa-se destruir com a sua própria condenação. A lei da semeadura é uma lei que nunca falha. Tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Então, meu querido, se quer colher o bem, colha o bem. Se quer colher o bem, plante o bem. Se quer colher mal, continue plantando mal, porque a colheita é certa. Então, eu quero finalizar aqui dizendo para você: Deus, diabo ou homem? Eu acho que deu para você entender. Foi Deus quem fez? Foi o diabo ou foi o homem? Então, meus queridos, eu voltarei a falar ainda sobre o assunto do livro do Apocalipse. Eu voltarei, porque eu quero tirar as dúvidas que eu tinha e eu quero tirar também as suas dúvidas. Então, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, tanto aqui do Facebook, como também do canal do YouTube e também os meus amados da Rádio Vida Livre. Graça e paz a todos e até a próxima, se Deus nos permitir.